Esse vídeo é sobre como aplicar efeito de vidro, né, transparências aqui no Blender. Eu vi que muitos alunos tinham essa dúvida e faziam alguns efeitos e dava certo e não dava, então eu desenvolvi aqui um tutorial e até mesmo eu fiz do meu jeito aqui, eu acho que vocês também não vão encontrar aí na internet, então fica a dica. Eu vou criar aqui um cenário, tá? Vou colocar um plano, fazer... eu vou habilitar aqui o meu screencast aqui para vocês ficarem vendo aqui, acompanharem aqui quais são os comandos que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui então, vou criar um cubo, tá? Colocar ele aqui ó, em cima, colocar ele um pouco para cá e vou também criar aqui deixa eu ver aqui, um cilindro. Vou fazer um copo a partir desse cilindro aqui, tá? Ó, eu vou entrar aqui no modo, vou deletar só essa face. Deletar essa face, vou aplicar um modificador nele, tá? Só para criar uma ideia de copo. Aqui. Eu vou aplicar aqui um Shade Smooth, né? Fazer um copo de uma maneira bem simples, tá? Só apagar aqui esse plano para a gente ver a parte. Eu vou selecionar essa face, apertar I, né, para criar mais uma base aqui. Pronto, ó, tá? Isso daqui é um copo simples, eu vou aplicar um Solidify nele aqui para dar uma espessura, né? Ó, tá? Eu acho que tá bom aqui. Eu vou recuperar meu plano lá. Então o que é que precisa aqui para fazer esse material, tá? Eu vou eu vou colocar aqui no modo renderizado, né? E eu vou aplicar, você pode vir aqui nos materiais, eu vou aplicar um material. Esse material eu vou chamar de vidro, tá? Uma maneira simples de fazer isso é o que um vidro ele tem, tá? Ele permite passar toda a iluminação, tá? Toda a luz, ele é capaz de passar por esse material. Então, para isso, a gente vai ter que habilitar aqui, ó, essa opção é uma das formas, tá? Eu vou explicar algumas formas aqui. De transmissão. Se você aplicar essa transmissão no máximo, essa é uma possibilidade, né? Transmission é a capacidade desses fotos entrar e passar por dentro desse material. Mas vê, não mudou nada, né? Ele não ficou transparente e nada mais. Por que isso? Porque no renderizador que a gente está utilizando, o Eevee, ele precisa de alguns ajustes. Se você colocar no Cycles, você pode verificar ó, que começa naturalmente a gerar uma transparência, tá? Nesse material. Se você colocar aqui no roughness, né, que é a rugosidade, se você diminuir para o mínimo, olha o que acontece. O efeito de vidro já vai estar aparecendo no seu 3D, ó, tá? Mas isso aqui seria muito fácil. E aí eu estou tentando mostrar para vocês como seria. E é mais lento, né? A renderização dele vai ser bem mais lenta. Eu vou ensinar para vocês também fazer no Eevee. Por quê? Porque no Eevee é muito mais rápido, tá? Em tempo real você vai ver e os efeitos ficam bem interessantes. O que você precisa para isso? Você tem que habilitar primeiramente o Ambient Occlusion, tá? E esse Screen Space Reflection. Olha aí, você vê que já vai começando a tomar algumas mudanças dentro desse copo, dessa taça. E aqui dentro você tem que também marcar esse Refraction aqui, tá? E até aí não aconteceu nada, né? Isso porque lá nos materiais também
você tem que ir lá embaixo e também habilitar o Screen Space Reflection aqui. E também aqui no Blend Mode você tem que colocar o Alpha Hashed e Alpha Hashed aqui também. E por último você tem que ver a profundidade de refração. Aqui você basta dar um clique aqui, ó, e deixar 0.1. Então olha só como é que ele já vai ficar, ó, o efeito, né? Tá bom? Não, né? O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou habilitar nesse render para ele ficar aparecendo uma cena, né? Para ficar aparecendo um reflexo do ambiente, ó, tá? Uma outra situação é, então lembra aqui, né? Alpha hash, screen space reflex e ponto 1. Se você deixar no zero, olha como é que vai ficar. O efeito vai ficar estranho ainda, tá? Então isso aqui é muito importante. Tem que colocar 0.1, 0.05 e aí você vai. Eu vou dar uma cor aqui para esse plano, tá? Para a gente poder trabalhar tendo uma noção melhor. E eu vou dar uma cor também aqui para esse cubo, né? Vou dar aqui um azul. Ó. Então, assim, quando você está trabalhando com transparência, é muito importante também você estar tendo um ambiente. Porque se você tiver um fundo branco, todo branco, você não vai ter uma noção ideal. Então, esse aqui o resultado já está bem interessante, né? Então, se você apertar F12 para renderizar, olha aí, ó, né? Lembrando também que, por exemplo, se eu coloquei aqui, se eu quiser pegar uma imagem para ter como referência para ficar que nem aqui, ó, no render, eu vou ter que ir lá, né, bem aqui, ó, no ambiente, tá? No background mesmo. E aqui no color, eu tenho que clicar aqui no botão e mudar isso aqui para environment. No environment texture, você tem que adicionar aqui qualquer imagem. Eu vou pegar a própria imagem do Blender aqui, tá? Que seria essa daqui. Que aí quando eu for renderizar, essa imagem ela vai aparecer na reflexão, ó, tá vendo? Se eu quiser tirar essa imagem daqui, desse fundo, né? Por exemplo, tá aqui minha câmera, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu quiser tirar essa imagem aqui do fundo, eu tenho que vir aqui. Isso aqui eu já ensinei um pouco em filme e apertar transparente, que aí ele vai ficar transparente, mas a reflexão ela conserva, né? Ó. Isso aqui tá bom? Tá muito bom, né? E seria mais ou menos isso. E esse material você pode aplicar nos outros, né? Por exemplo, eu criei o material vidro. Ó. Eu posso ir aqui no material vidro, selecionei o cubo e selecionar vidro para ela também. Ó. Gerei um cubo também, tá? Então, isso aqui seria as regulagens básicas, né? No próprio Principal Shader você habilitar. Só revisando aqui, o roughness, né? Um vidro é uma superfície super lisa, né? Ela é reflexiva, você vai colocar aqui. E aí na transmission você tem que colocar, se você tiver zero, ó, é como se fosse um porcelana, né? A luz bate, mas ela não consegue atravessar. Mas o índice de transmissão desse objeto, ó, se você colocar ele consegue transmitir a luz, né? Passar a luz por dentro dele. Tá? E aí vou fazer agora a parte 2, que é uma outra, um vidro ainda mais especial, dizemos assim.